governo de São Tomé e Príncipe decidiu elaborar um plano de ação para a reforma da gestão das finanças públicas para o período 2020-2023 com apoio da União Europeia. De facto, os resultados da avaliação do PEFA de 2019 para São Tomé e Príncipe mostram um nível de capacidade na gestão das finanças públicas baixo e uma eficácia das reformas iniciadas desde o último PEFA 2013 muito limitada. Assim sendo, os peritos em gestão das finanças públicas Nicolas Drossos e Luiz Maximiano, que realizaram a avaliação PEFA 2019, optaram por uma abordagem original e inovadora. Em vez de uma formação clássica, a ideia foi de realizar uma formação-ação para a elaboração não somente de um plano de ação, mas de uma estratégia de reformas da gestão das finanças públicas, tendo como objetivo de maximizar a eficiência da gestão das finanças públicas em São Tomé e Príncipe. Esta estratégia, primeiro, visa reforçar a disciplina fiscal no quadro dos objetivos macroeconômicos do governo. Segundo, orientar a alocação estratégica dos recursos públicos, considerado as prioridades nacionais. Terceiro, aumentar a transparência e o escrutínio da utilização dos recursos públicos. E quarto, apoiar a prestação eficiente de serviços públicos. Portanto, o objetivo desta formação irá permitir reforçar as nossas competências e também sensibilidades com relação a melhores práticas de gestão das finanças públicas e teremos a oportunidade também de desenhar uma possível, desenhar um plano de ações neste quadro de gestão das finanças públicas para os próximos 3 anos, 2020-2023, utilizando sempre, portanto, os 31 indicadores de PEFA e com as suas dimensões, específicas sobre os 7 pilares de PEFA. Com o exercício PEFA, o governo percebeu-se a necessidade de uma formação. Posto isto, elaborou-se os TDRs para esta formação-ação, com a finalidade de obtermos um plano estratégico de reforma para a gestão financeira pública, que foi posteriormente submetido para a União Europeia para o seu aval, no sentido de uma realização de formação-ação com o empreendimento de uma aprendizagem dos funcionários públicos nas áreas de gestão financeira pública. Os peritos em gestão das finanças públicas, inspirados pelo manual PEFA sobre a utilização do PEFA para a melhoria da gestão das finanças públicas, montaram o processo de elaboração da nova estratégia de reformas da gestão das finanças públicas, seguindo as próximas etapas. Primeira, a identificação dos pontos fortes e fracos da gestão das finanças públicas em São Tomé e Príncipe. Segunda etapa, os resultados esperados através das reformas estabelecidas pelo governo. Terceira, a análise das origens dos pontos fortes e fracos realizada pelos técnicos do governo durante a formação-ação. Quarta etapa, o plano de atividades gerais e também a priorização dos programas operacionais. Quinta, a identificação dos desafios e riscos potenciais para a implementação eficiente das reformas da gestão das finanças públicas e a realização dos resultados esperados. Sexta etapa, a melhoria dos arranjos institucionais
para a implementação das reformas da gestão das finanças públicas e, sétima etapa, o estabelecimento dos mecanismos de monitoria e avaliação e reajustes do plano de ação das reformas, ou para FIP2. Para São Tomé e Príncipe, esta avaliação culminou com o ateliê de formação para a definição das linhas gerais do plano de ação da gestão das finanças públicas para 2020 e 2023. Isto tem sido de grande valia para a gestão das nossas finanças, visto que com esse exercício podemos identificar lacunas, problemáticas e ao mesmo tempo procurar soluções para a melhor prática em termos de gestão das nossas finanças. Tem sido dias interessantes de trocas de experiências entre os consultores e os técnicos que recorrem os vários sectores da administração central do Estado de São Tomense. Espero que desse exercício realmente possamos elaborar uma estratégia para a melhoria da gestão das nossas finanças e claro, futuramente poder mostrar aspectos relevantes que coincidam com as melhores práticas internacionais. A formação ou ação realizada foi crucial para a sensibilização dos funcionários do governo sobre a importância das reformas. Esta ação de formação tem sido muito interessante na medida em que tem elucidado aos formandos sobre aspectos que imperam o bom desempenho de São Tomé e Príncipe na gestão das suas finanças públicas. Temos conseguido com a ajuda dos facilitadores, criar um plano de ação que deverá conduzir São Tomé às melhores práticas da gestão das finanças públicas. Esperamos, no final desta ação de formação, estar mais bem preparados para ajudar os decisores na tomada das melhores decisões que poderão conduzir São Tomé e Príncipe a melhorar as suas pontuações de acordo com a metodologia da avaliação PEFA. Alcançar uma gestão mais transparente, mais célere, mais eficiente e que traria com certeza resultados muito positivos para toda a população e que melhoraria de grande maneira a credibilidade do Executivo para com a população santomense, ou seja, tanto para com a população santomense como para com os nossos parceiros de cooperação. Alcançar estes resultados, melhores resultados, só traria benefícios para São Tomé e Príncipe, pois tem sido prática recorrente São Tomé estar abaixo do que é esperado na gestão das suas finanças públicas. Para atingir este objetivo, um dos primeiros passos a dar, se não o primeiro, deve ser o de elaborar orçamentos mais realistas e que vão de encontro aos reais problemas do país, e urge adotar-se a cultura de prestação de contas através de apresentação de relatórios que sejam completos, coerentes, relatórios que sejam oportunos e feitos na base de princípios e normas contabilísticas internacionalmente aceites. Este seria o fator crucial para mudar o atual quadro de resultados do sistema de avaliação de gestão das finanças públicas em São Tomé e Príncipe. A metodologia PEFA é um instrumento importantíssimo para os seguintes. Primeiro, obter uma foto da qualidade do desempenho da gestão das finanças públicas num país, pontos fortes e fracos,
num certo período. Segundo, planejar a reforma, o diálogo multilateral sobre a estratégia e as suas prioridades. Terceiro, elaborar um plano de ação para a melhoria da gestão das finanças públicas. Quarto, monitorar os processos do desempenho da gestão das finanças públicas. Quinto, criar um clima de confiança entre o governo, os seus parceiros externos e internos e os seus cidadãos. E sexto, melhorar a economia e o desenvolvimento de um país. A importância da PEFA para avaliar nossas finanças públicas é crucial porque o país necessita desses recursos financeiros externos para financiar o seu investimento público. E o critério da PEFA é objetivo e permite aos parceiros internacionais ter um ponto de vista sobre a capacidade do Estado em gerir as suas finanças públicas. Fundamentalmente, o caso de São Tomé e Príncipe, que nós temos a ancoragem monetária com um dos nossos parceiros e torna-se necessário gerir muito bem as nossas finanças públicas. E com esse apoio da PEFA para gerir as nossas finanças públicas, isto é crucial porque o país, sobretudo neste momento, que a ajuda pública para o desenvolvimento encontra-se em declínio, é necessário que os parceiros tenham confiança para ver se reforçam esse financiamento, porque neste momento o país só conta para o seu financiamento, essa ajuda pública ao desenvolvimento e os recursos do financiamento direto. E, portanto, no caso do financiamento, ajuda pública, o PEFA ajuda a convencer os parceiros para financiar. Face à atual realidade, nós iremos criar um plano de ação para corrigir aquilo que, de uma forma ou outra, estiver que não foi corretamente implementada no programa anterior, e nós iremos elaborar um novo plano de ação para 2020-2023. Portanto, é isto a importância do plano de ação do PEFA. Nesse momento, com a questão da dívida, o país encontra-se numa situação de dívida quer interna, quer externa, e torna-se necessário gerir com bastante cautela as suas finanças públicas para evitar os esbanjamentos. Nesse caso, um dos problemas pode acontecer se não gerirmos muito bem nossos recursos públicos, e haverá esbanjamento desses recursos. É tudo o que tenho a dizer. A formação-ação realizada foi importante também para a melhoria da gestão das finanças públicas a um nível subnacional, que inclui as câmaras municipais e a região autônoma de Príncipe, e também a otimização do procedimento de consolidação das contas gerais do Estado. A formação que nós tivemos cá hoje é uma formação muito importante para principalmente os municípios que tanto fazem parte do organismo do Estado santomense. E para mim, pessoalmente, acho que esta formação teve temas muito importantes, principalmente no que concerne a mecanismos de controlo, mecanismos também de melhoria para que as finanças públicas tenham um melhor seguimento, a aprovação do orçamento, porque dos atrasos que nós tivemos nos anos anteriores, e as melhorias que aqui se sugeriu para que tanto a aprovação do orçamento seja feita de uma forma atempada. Na minha sugestão pessoal, eu proponho que nós tanto consolidemos todo este
leque de informações num sistema eletrônico, ou seja, para se criar um software onde tudo seja conectado, ou seja, em vez de termos o SAF 1, SAF 2 no organismo de Estado, teríamos só um mecanismo de controlo e apresentação de contas. E a partir da Câmara ou qualquer instituição ou empresa do Estado, preenche-se os documentos necessários de forma eletrônica e, portanto, o documento assinado seria apresentado em papel, de forma que as contas do Estado não tenham demoras nenhuma. Ou seja, o sistema informático possa fazer automaticamente a integração e a apresentação e consolidação das contas todas do Estado. Todo este processo de avaliação e melhoria da gestão das finanças públicas em São Tomé e Príncipe foi realizado graças ao financiamento da União Europeia e à contratação da TT Global com base aos termos de referência elaborados pelo governo. TT Global é a empresa de consultoria que foi selecionada pela União Europeia para realizar esse exercício PEFA em São Tomé e Príncipe. Com mais de 80 PEFAs implementados mundialmente, a TT Global tem apoiado muito ativamente as reformas das finanças públicas no país. Por exemplo, implementamos 2 dos 3 exercícios PEFA em São Tomé e Príncipe. No final desse último PEFA, entregamos uma formação-ação para os funcionários do governo muito bem sucedida. Realmente, continuamos empenhados com as próximas reformas a fim de aperfeiçoar a reforma das finanças públicas em São Tomé e Príncipe. O sucesso desta formação-ação inovadora foi total. Com a estratégia das reformas e do seu plano de ação para a melhoria da gestão das finanças públicas, o PARFIP 2 2020-2023, elaborado num prazo recorde de menos de um mês após a submissão do relatório PEFA 2019 final.